Todos os dias é dia de adorar a Deus. Aleluia. Não se adora a Deus um dia e 6 dias você adora o diabo. Quem adora a Deus todos os dias. Quem adora a Deus não adora a Deus só 2 horas dentro da igreja. Você adora a Deus às 24 horas do dia. Aleluia. Então, o servo de Deus, a Bíblia vai dizer que ele é conhecido por adorador. Aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Esse é o verdadeiro adorador, o que adora em espírito e em verdade. Amém? Ele adora a Deus em todo tempo, em todo momento. Aleluia. Temos que saber dividir o tempo. Salomão vai dizer que há tempo para tudo. Há tempo para trabalhar, há tempo para se estar com a família, e também há tempo para cultuar e louvar a Deus. Nós temos que dividir o nosso tempo, aleluia, e ganhar tempo com Deus. Estar na presença de Deus o maior número possível de horas. Isso eleva o nosso homem espiritual. Quando eu falo homem, é mulher também. Quanto mais você se mantém na presença de Deus, mais espiritual você fica. Quanto mais você fica no mundo, praticando coisas do mundo, mais carnal você fica. Amém? Então, depende do quanto você se alimenta. Se você se alimenta das coisas de Deus, você se fortalece espiritualmente. Se você se alimenta das coisas do mundo, você fica forte carnalmente. E a sua carne não quer vir na igreja. Sua carne não quer vir no culto. Sua carne não quer vir terça, quinta, sexta e domingo na igreja. Ela não quer. Sua carne não quer orar. Sua carne não quer jejuar. Sua carne não quer participar das coisas de Deus. Mas então é uma luta entre carne e espírito. E a igreja aprendeu isso aqui na terça-feira, não é isso? Nós falamos sobre a carne e o espírito. Então, por isso que eu estou lembrando aqui nitidamente, há uma luta constante entre carne e espírito. Mas hoje então aqui eu estou dizendo que vou falar com famílias. Todos aqui têm família. Alguns aqui são pais, outras são mães, e os demais são filhos, e temos também avós aqui. Amém? Então tudo que eu vejo aqui são famílias. Famílias de Deus na igreja do Senhor, um domingo à noite louvando e adorando o nome de Deus. Aleluia. E eu não venho aqui hoje trazer uma palestra. Não. Então quando se prega a palavra de Deus, entenda, não é palestra. Então o que está acontecendo aqui? Se não é palestra, é o que, pastor? Nós estamos com a palavra, estamos com a Bíblia. O senhor vai palestrar? Não. Eu vou ministrar a palavra de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Então não é palestra, é ministração da palavra de Deus sobre a igreja. Aleluia. Sobre as famílias que estão aqui reunidas num domingo à noite. E hoje também vamos falar do pecado. Mais uma vez. Irmãos, o pecado é constante. Todos aqui são pecadores. Eu incluo a minha vida, eu me incluo como pecador. Todos são pecadores. Todos pecaram, Romanos 3:23. Todos pecaram aqui, todos pecam. Todos são pecadores, destituídos estavam da glória de Deus. Como pecadores estávamos destituídos. Todos seriam condenados se Jesus não viesse na cruz do Calvário com um plano de Deus de salvação para os filhos de Deus, para o mundo. Aleluia. Então Deus tinha um plano para salvar a humanidade, e aquele que aceitar esse plano de salvação passa a ser filhos de Deus em Cristo Jesus por adoção. Mas vamos então à palavra que foi lida. Vamos agora para a palavra de Deus lida nesta noite, onde Paulo está tratando com a igreja em Roma, os irmãos em Romanos. É a primeira igreja que Paulo estabeleceu em Roma. Roma é a capital do catolicismo, né? Era um povo incrédulo, pagão, era um povo católico, um povo que não servia a Deus na lei de Deus. Mas então Paulo evangeliza esse povo, essas pessoas que estão na igreja em Romanos. Tem um povo lá em Romanos, tem um povo em Roma lá, aleluia,
que está servindo a Deus. Ele vai mandar a carta para uma igreja lá, que é a igreja que ele estabeleceu lá. Então ele está preocupado com uma situação, que eles entendam a lei de Deus, que eles entendam os mandamentos. Então nós vamos trazer a lei e os mandamentos, e isso vai tratar da igreja conhecer o que é o pecado. Se a gente não conhecer a lei, nós não vamos saber o que é pecado. Pela lei conhecemos o que é pecado. Amém? Amém. Então vamos aonde eu li. Romanos 7, verso 7. O que diremos então? Que a lei é pecado? Está fazendo uma pergunta. O que diremos? Que a lei é pecado? Porque Jesus veio. Ele não veio para abolir a lei, né? Ele veio trazer um novo testamento, né? Uma nova aliança, tempo da graça. Amém? Então ele veio estabelecer um novo tempo. Mas não podemos dizer que a lei é pecado. A lei não é pecado. Pecado é pecado, mas a lei não é pecado. A lei é a lei de Deus colocada através de Moisés. Quem lembra das tábuas da lei? Os 10 mandamentos. Esses são os mandamentos, a lei de Deus colocada por Deus a Moisés, e Moisés entrega, né, passa ao seu povo. Então a lei não é pecado. Amém? Que diremos então? Que a lei é pecado? Ele já vai responder. O próprio Paulo responde: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas eu devo saber que eu não reconheceria o pecado se não fosse por meio da lei. Se não fosse por meio da lei de Deus, os mandamentos, nós nunca ia saber o que é pecado. Pela lei, pelos mandamentos, eu e você sabemos o que é pecado. Aleluia. Você pega os mandamentos e você lê, e você vai saber se você está pecando. Amém? Pelos 10 mandamentos eu sei o que é pecado e o que não é. Aleluia! Mas vamos continuar. Vamos continuar. Mas eu devo saber, aleluia, mas eu devo saber que eu não reconheceria o pecado se não fosse por meio da lei. E tampouco saberia, eu nunca ia saber que a cobiça era cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás, não cobiçarás o seu próximo, não cobiçarás nada do seu próximo, não cobiçarás a mulher, não cobiçarás os bens, né, os animais, a riqueza, as fazendas, não cobiçarás o que o seu próximo tem. Paulo está dizendo: se não fosse os mandamentos, a lei, eu nunca ia saber que cobiçar seria pecado, mas a cobiça é pecado. Quando nós cobiçamos algo que não é nosso, quando você cobiça algo que não é seu, é pecado. Cobiçar a mulher do próximo é pecado. Cobiçar o marido, né, para vocês irmãs, é pecado. Cobiçar o carro, a casa, o dinheiro, a riqueza, os bens que a pessoa tem é pecado. Tudo que você cobiçar de alguém é pecado. Não podemos cobiçar o que as pessoas têm. Nós temos que trabalhar por adquirir aquilo que nós queremos. Se você quer algo, você trabalha e vai à luta e conquista, mas não cobiçarás o próximo, porque isso é pecado. E Paulo vai dizer: nunca ninguém imaginar que isso é um pecado. Amém? E hoje no novo mandamento, só de cobiçar já pecou. Só de cobiçar já pecou. Amém? Não precisa nem colocar a mão. Só de pensar. Cobiçar é pensar, olhar. Primeiro, da onde nasce a cobiça? Dos olhos. Dos olhos. Você olhou e você quer aquilo para você. Então olhou, cobiçou e já pensou na mente: eu quero para mim. E tem gente que pensa e vai à luta. Ele quer conquistar, ele vai querer tomar o que é dos outros. Pecado. É verdade. Pecado. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas vamos lá. Mas vamos continuar. Verso 8, onde eu li. Romanos 7, 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, produziu em mim
concupiscência, toda sorte de concupiscência, de pecado. Porquanto sem a lei o pecado estava morto, não existia. Se não fossem os mandamentos, se não fosse a lei, o pecado estava morto, não existia pecado, ninguém ia saber o que era o pecado. Pelos mandamentos, pela lei de Deus, nós vamos saber o que é pecado. Mas se não tivesse os mandamentos, se não tivesse a lei, o pecado estava morto, ninguém sabia o que era pecado. Então nós íamos viver pecando, sem saber o que era pecado. Mas hoje todos nós sabemos. Você aí que já tem uma idade acima de 12 anos de idade, né? Passou de 12 anos aí da adolescência, você já começa a entender o que é errado, o que é errado, o que é certo, o que é errado e o que é certo. O que é errado é pecado. Ainda mais nós que agora estamos na presença de Deus. Então nós vamos conhecer os mandamentos de Deus. Primeiro mandamento: amarás o seu Deus acima de tudo. O segundo: amar o próximo como a ti mesmo. Não é isso? Não matarás, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás. Quinto mandamento com promessa: honrar o pai e a mãe. Aí vai: não adulterarás, não cobiçarás. Não é isso, irmãos? Vai, os mandamentos. Aleluia. Amém? Então, não podemos, aleluia, praticar as coisas contrárias aos mandamentos de Deus. A pessoa que serve a Deus, então ela vai conhecer os mandamentos, então ela vai saber o que é o pecado. E olha aqui o verso que eu acabei de ler, o verso 8 que eu acabei de ler. Então, mas o pecado tomou ocasião pelo mandamento, produziu em mim toda sorte de concupiscência. De concupiscência. Agora eu sei que toda sorte de pecado existe por causa da lei, dos mandamentos. Porquanto sem a lei o pecado estava morto. Pela lei, pelos mandamentos eu sei o que é o pecado. É isso que está dizendo. Aleluia. E agora eu quero também já prosseguir. Vamos prosseguir o verso 9 em diante. Romanos 7, 9. E eu, em algum tempo, vivia sem conhecimento da lei. Paulo está dizendo: eu vivia sem conhecimento. Todos nós vivíamos sem conhecimento, amém? Mas um dia nós viemos para a igreja e nós vamos passar a conhecer os mandamentos, a lei de Deus. Porque antes nós não conhecíamos. Nós achávamos o que lá no mundo? Quem está no mundo acha que pode fazer tudo. Não é isso? Quem não é crente, quem é de outra religião, a maioria das religiões, sem ser o crente, o evangélico, eles acham que pode fazer tudo. E a Bíblia vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Tem coisa que não me convém. Não cabe a um filho de Deus fazer. Nós não podemos fazer tudo? Não, por que não? Porque é a lei. A lei, pastor, a lei de Deus, e a lei dos homens. Você pode fazer tudo? Você pode chegar ali na rua agora, estiver passando alguém, você vai lá e rouba a pessoa? Para a pessoa ali na rua e rouba ela. Vai chamar a polícia e vai te prender. Você não pode fazer tudo o que você quer. Não é isso? Você pode fazer tudo? Não. Tem coisas que nós não pode fazer. É verdade. Não é? Aleluia. Eu posso chegar com uma pessoa que eu nem conheço ela. Passou uma pessoa ali, eu nunca vi ela, eu vou lá e vou xingar ela sem motivo? Não, tem coisas que eu não posso fazer, irmãos. Eu vou ali e vou tirar a vida de alguém. Não matarás. Não matarás é mandamento. Amém? Irmãos, então, não posso fazer tudo que eu quero. Tem lei. Tem lei de Deus e tem leis humanas. Tem leis para a gente viver aqui em Jardinópolis. Se você não cumprir a lei, você vai preso. Se você desrespeitar a lei de Deus e desrespeitar a lei do homem, há consequência para quem desrespeita a lei. Sim mesmo. Você já foi no fórum perante o juiz? Você tem que respeitar a autoridade do juiz lá no fórum. Se você desrespeitar o juiz, ele te manda prender você na hora. Dependendo da roupa que você chegar lá, o juiz nem te recebe. Ele cancela a audiência. Glória a Deus, é assim. Imagina Deus, imagina as leis de Deus.
que eu estou falando é que nós temos que obedecer. É verdade. Então tem leis, irmãos. Glória a Deus. Amém? Amém. Mas vamos lá, verso 9. E eu em algum tempo vivia sem conhecimento da lei, mas com o tempo veio o mandamento, e o pecado reviveu em mim, e eu morri. Paulo está dizendo que quando ele conheceu a lei, quando ele conheceu os mandamentos, ele viu que ele era pecador. E eu e você é da mesma forma. Quando nós olhamos para os mandamentos, quando nós olhamos para a lei de Deus, nós reconhecemos: eu sou pecador. Aleluia! Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, quando nós olhamos para a lei de Deus, nós temos que reconhecer: eu sou pecador. É verdade. Por quê? Porque nós, nesse corpo carnal, nós falhamos, nós erramos, nós não conseguimos cumprir totalmente a lei de Deus. Nós não conseguimos cumprir a lei por completo. Existe um homem que cumpriu, Jesus. Amém? Ele veio ao mundo e cumpriu. Mas nós não conseguimos cumprir. Então nós olhamos para a lei dos mandamentos e falamos: nossa, eu cobicei, então eu sou pecador. Eu adulterei, sou pecador. Eu roubei, eu matei. Eu não amo a Deus acima de tudo. Eu amo a minha esposa mais do que a Deus. Aí vai ter mulheres aqui: eu amo meu marido acima de tudo. E vai ter mães e pais aqui: eu amo meu filho. Meu filho é tudo, e Deus está em segundo, em terceiro. Eu amo mais o cachorro do que a Deus. Tem gente que ama. É verdade. Pastor, você conhece alguém que tem criação de cachorro aí, de pet? Ela serve a Deus? Não, ela cria cachorro, mas ela não serve a Deus? Não, então ela ama mais o cachorro do que a Deus, porque ela não serve nem a Deus. Eu estou falando demais aqui. Se ela tem pet e ela não está adorando a Deus na igreja, ela ama mais o cachorro do que a Deus. Ah, mas ela ama Deus, mas ela ama a imagem. Talvez ela tenha uma escultura lá na casa dela. Ela ama, talvez ela tenha uma correntinha com Jesus pendurado e ela beija, ela faz o sinal da cruz lá, né? Pode. Aleluia. Ama Deus? Não. Os filhos de Deus o amam em espírito e em verdade. Como que alguém ama a Deus em verdade? Olha a revelação. Como que alguém ama a Deus em verdade? Tem que ter verdade, porque eu acabei de falar que a pessoa que cria o pet e não está na igreja servindo a Deus, ela não ama a Deus de verdade. Como que alguém ama a Deus em verdade? Aqui dentro. Se ela vive aqui, ó, para lá, ela ama a Deus em verdade. Se ela não está encaixada no Evangelho, ela pode falar da boca para fora: eu amo a Deus. Irmãos, falar é papagaio fala. Você pega o papagaio, ensina ele vai falar que ama a Deus. Mas na verdade tem que ver se ama de verdade. Da boca para fora não adianta. Como que eu sei se você ama a Deus? Como que o pastor sabe se você ama a Deus? Com seu testemunho. O que é o testemunho? É sua vida. É verdade. Se eu conhecer você, eu tenho que te conhecer. Tem pessoas aqui que eu não conheço, e algumas eu conheço. Eu tenho que ver seu dia a dia. Como que você acorda, como que você vai para o trabalho, para a escola, volta, na rua, quando você vai no mercado comprar pão. Eu tenho que ver na escola, no trabalho, na padaria. Se você hoje ficou em casa para assistir futebol, fantástico. Se você vai assistir novela e não vem no culto, eu preciso saber o seu testemunho. Como que é a sua vida? Eu vou saber se você ama a Deus de verdade. Aí eu vou saber que você ama a Deus de verdade. Se você tem uma vida de caráter cristão, dentro das Escrituras, você ama a Deus de verdade. Mas se você não tem testemunho, você não ama a Deus de verdade. É triste falar para você, mas você não é crente. Você é simpatizante. Mas eu também vou te dar uma notícia boa. Você está no caminho certo, porque você está hoje aqui na igreja. Então essa palavra aqui é para você se converter hoje. Hoje Jesus, hoje o Espírito Santo está
como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, dos dois mandamentos, amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo, desses dois mandamentos depende todas as escrituras. Se você não cumprir o primeiro mandamento, você não cumpre o segundo. Se você não cumprir o primeiro e o segundo, você não cumpre nada da Bíblia. Não adianta que você não é crente, você não é servo de Deus. Aleluia! Se Deus tocar a trombeta agora, os anjos, você não vai entrar no céu. Se a trombeta tocar agora e você não vai ouvir, porque você não tem testemunho de cristão. A palavra de Deus vai dizer que todo aquele que crê em Jesus e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Tem que crer em Jesus, aceitar, se batizar e viver até o último segundo da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Tem que crer até o fim da vida. Irmãos, tem tanto crente que acreditava, mas já não acredita mais. De quem que eu estou falando? Dos desviados. Os crentes desviados, eles já não acreditam mais, já se desviaram. Mas aquele que permanecer até o fim, aleluia, aleluia, aquele que permanecer até o fim, Jesus é fiel, justo e verdadeiro. Ele não é homem e nem filho do homem para que minta. E ele disse para a igreja: vou preparar o lugar, e aonde eu for, e aonde eu estiver, vós estareis comigo. Aleluia! Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Mas aquele que retroceder, aquele que voltar atrás, Deus não tem. A alma de Deus, Deus fala: minha alma não tem prazer na sua. Deus não tem prazer naquele que desiste. Amém? Então nós conhecemos o que é pecado, nós sabemos, irmãos, uma palavra que eu falei, vou falar de novo: pecado continua sendo pecado. Pecado nunca deixou de ser pecado. O que é pecado para mim, pastor, para alguns aqui não é. O que é pecado para o Wilker, para outro não é. Às vezes o que é pecado para o diácono José, ele acha que isso é pecado, para alguns não é. Por isso que a igreja está dessa forma. Alguns acham que é, outros acham que não. Pastor, mas como que eu sei? Hoje virou uma mistura. Hoje você não sabe quem é crente na rua. Você não conhece, você não ora, você não conhece. Não dá para ver, pastor, aquela auréola. Quem sabe a auréola de anjo? Aquela que fica assim, um anjinho que você não vê ninguém, né? Está vendo alguma aqui em mim? Não. Não tem auréola, não dá para saber. Então você não consegue identificar quem é crente e quem não é. Só tem um jeito de saber quem é crente, segundo a sua palavra. A palavra vai dizer que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então eu já sei que só vai para o céu quem vive em santidade. Quem vive em santidade é quem é diferente do mundo. Outra vez vereis a diferença. Malaquias 3,16. Outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. A diferença de quem serve a Deus, a diferença de quem não serve. Assim mesmo, Senhor. O que serve a Deus é diferente do mundo. Aquele que ama o mundo, esse não é servo de Deus. Amém? Quem ama o mundo não ama a Deus. Amém? Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Se constitui, né? Aquele que é amigo deste mundo se constitui inimigo de Deus. É verdade. Não podemos amar o mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Verdade. Ame a Deus. Amém? E viva para Deus. Essa palavra é forte. Mas essa é a palavra que salva. Essa é a palavra que salva. Porque o Espírito Santo está ministrando no nosso coração. Todos nós somos pecadores. Amém? Todos nós. Pastor, o senhor deve ser santo. Enganos seus. Enganos seus.
Eu tenho muitas falhas, igual vocês. Mas o que a gente faz? Cada dia a gente tem que melhorar. Cada dia a gente tem que melhorar. Eu não posso voltar atrás. Pensa que o reino de Deus é para onde o reino de Deus? É para cima, né? É para cima ou para baixo o reino de Deus? Tá, então vamos pensar que o reino de Deus é para cima. Se o reino de Deus é para cima, alguma coisa é lá para baixo. Vamos dizer que é o inferno. Pegar leve de vocês. Vamos dizer que é o inferno é para baixo. O reino de Deus é para cima. Então vamos traçar aqui uma escada. Tem uma escada aqui. Para baixo, inferno. Para cima, o céu. E nós vamos começar a andar nessa escada. Aceitei Jesus, se batizei, estou na escada. Qual que é o rumo que eu vou tomar na escada? Subir ela ou vou começar a descer? Subir, não é? Aceitei Jesus, me batizei, estou seguindo rumo. Rumo o que eu estou seguindo? A Bíblia vai dizer: estou seguindo rumo ao alvo. Qual que é o alvo? Cristo. Cristo, o autor e consumador da minha fé. Nós estamos subindo porque Cristo está onde? No céu. Então é uma escada, irmãos. Então eu entendo que nós temos que subir, subir, subir. Nós não podemos o quê? Retroceder, descer. Para onde você está indo? Com a sua vida? Você está subindo a escada ou você está descendo? Hoje é domingo, eu vim no culto. O que acontece quando eu venho no domingo no culto? Quem sabe? Eu vou pisar mais um degrau. Terça-feira tem culto, mais um. Cada vez que eu faço algo, que eu venho na igreja, é um degrau que eu subo. Pastor, e se eu parar? Se eu não vir mais nenhum culto em 2019, eu vou ficar parado, não vou? Só que esse parado, daqui a pouco você vai ver que você vai despencando. Você não vai subir? Não. Vai ficar só parado? Não. Daqui a pouco você começa a cobiçar. Daqui a pouco você começa a adulterar, prostituir, roubar, xingar. Então aí os degraus só vão. Você está indo rumo ao? Você está indo rumo ao fundo do poço, ao inferno. Mas aqueles que permanecem na palavra, cada culto, cada congresso, cada oração é um degrau que eu estou subindo mais perto do reino de Deus. Hoje nós estamos subindo mais um degrau. Amém? E tem pessoas que hoje estão paradas. E tem outras que já estão despencando a ladeira abaixo. Meu Deus. Mas aquele que está de pé, ore para que não caia. Se você está de pé hoje aqui, ouvindo a palavra de Deus, ore, vigiai e orai para não cair em tentação. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo é resistir o pecado. Quando alguém te oferecer algo pecaminoso, rejeita. Resiste. Resiste o diabo e ele vai fugir de você. Aleluia! Vou continuar. Verso 10. Verso 10. Romanos 7:10. Assim, o mesmo mandamento que estava ordenado para a vida, descobri que se tornou para a morte. Uai, os mandamentos de Deus seria para... Ele deu os 10 mandamentos para salvar. Lá no Velho Testamento. Para que eram os mandamentos? Para salvar o povo. Lembra quando Moisés desceu com os mandamentos? O povo estava sem lei. Aí Deus deu a lei, os mandamentos. Você lembra quando Moisés desceu? O que ele estava fazendo? Adorando o bezerro de ouro. E o que ele estava fazendo perante a adoração do bezerro de ouro? Bebendo e prostituindo. Coisas terríveis acontecendo. Abominações. Adorando o bezerro de ouro, bebendo e se prostituindo. E Moisés lá veio com as tábuas de ouro. De ouro não, desculpa. Com as tábuas da lei. Com as tábuas, porque eram duas partes. Tinha 5 mandamentos, né? E ele quebrou depois. Quando ele viu aquilo, ele quebrou. Depois Deus vai dar outra, mas entenda. Imagine o que o povo estava fazendo sem lei. Sem lei, o povo estava prostituindo, bebendo, pecando.
pecando. Vamos colocar a palavra pecado, que é o que nós estamos falando. Então o povo estava pecando. Então, olha só, o verso 10: assim o mesmo mandamento que estava ordenado, os mandamentos eram para a vida, descobri que se tornou em morte. Então os mandamentos que são bons para a minha vida não me salvam. Os mandamentos eram para a vida, os mandamentos não me salvam. Opa! Está tendo contradição, pastor. Os mandamentos não me salvam? Eu não tenho que cumprir? Tem que cumprir, mas não é os mandamentos que te salvam. Vou te explicar. Quem te salva é Jesus. Aleluia. Amém? Não é os mandamentos. Glória a Deus. Fosse assim, você não precisava estar aqui na igreja. Bastava você ficar, né? Pega os mandamentos lá, tira o xerox, põe no bolso, carrega ele para todo lado, fica lendo e estou vivendo. Mas e a adoração? E servir a Deus? E buscar Jesus? E cumprir as ordenanças, cumprir os estatutos, as ordens, cumprir as regras, cumprir. Não, eu só estou com o mandamento aqui já. Não, o mandamento não salva. O mandamento é para ser cumprido. Mas quem salva é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Jesus quem salva. Paulo está dizendo. Então, pelos mandamentos, olha só, pelos mandamentos eu descobri, né, que ele se tornou para mim morte. A hora que eu olho os mandamentos, eu vejo que eu sou pecador, né? Eu não tenho chance, eu morreria. Pelos mandamentos eu estou morto, eu não tenho chance. Mas Cristo vem para nos salvar. Amém? Paulo está dizendo, então pelos mandamentos eu estou morto, eu não vou conseguir ser salvo. Mas em Cristo Jesus, aleluia, pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Efésios 2:8. Pela graça, a graça é minha, graça de Deus. Pela graça de Deus sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Vocês têm fé em Cristo Jesus? Então, pela graça, aleluia, de Deus, nós somos salvos pela fé que temos em Cristo Jesus. Que fé é essa? É a fé que acredita, aleluia, em tudo que Jesus fez. Que Ele veio ao mundo, viveu, aleluia, foi à cruz, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E depois de 40 dias se ascendeu ao céu, está à direita do Pai, intercede por nós. Aleluia. Ele disse que vai voltar, eu creio. Eu creio na morte de Cristo, mas eu creio na ressurreição. E eu creio no arrebatamento da igreja. Eu creio no sangue de Cristo derramado, o sangue que tem poder para salvar, para redimir o homem e a mulher do pecado. Aleluia. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Não é o mandamento, não é a lei, é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele não vê o pecado em nós, Ele vê o sangue de Cristo em nós, cobrindo os nossos pecados. Nós tem pecado? Tem, mas está coberto pelo sangue de Cristo. E aquele que está no mundo? O sangue de Cristo não está cobrindo o pecado de quem está no mundo, mas de quem aceitou Jesus, de quem se rendeu aos pés dele, de quem se curvou e disse: eu aceito Jesus como o único, suficiente Salvador da minha alma. Aceitou Jesus, aceitou o batismo, nós vamos com Ele até a morte. Eu vou com Cristo até a morte. Amém? Soldados de Cristo, né? Estamos numa guerra, numa batalha. Não podemos, nós vamos até o fim. Nós vamos lutar até o fim com Cristo. E Jesus vai dizer, aleluia. A palavra vai dizer que com Cristo, a palavra vai dizer que com Cristo somos mais que vencedores. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece é Jesus. Por isso nós vamos até o fim. Aleluia. Glória a Deus. Verso 11, Romanos 7:11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, enganou-me, e ainda por ele me matou. Amém? Olha só, o pecado
Porque o pecado tomou ocasião, pelo mandamento, enganou-me, e ainda por ele me matou. Eu achei que os mandamentos, a lei que ia me salvar, que era só cumprir. Glória a Deus, aleluia, eu estou no céu, não. Quando eu olho para a lei, quando eu olho para os mandamentos, eu vejo que eu sou pecador, e que eu estou morto, que eu não tenho chance de ser salvo. Os méritos da salvação não estão na lei. Os méritos da salvação não estão nos mandamentos. Os méritos da salvação estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. A salvação está em Cristo. Aleluia! Glória a Deus! É Cristo que salva. É Jesus que salva. Aleluia! Ah, pastor, então pega os mandamentos e joga fora. Também não. Parece complexo, mas não é. Temos que cumprir os mandamentos, mas não é o mandamento que salva. Por que, pastor, então? Porque você vai errar nos mandamentos, e nem por isso você está condenado. Você não consegue cumprir, viu, Zé? Você não consegue cumprir os 10 mandamentos exato, correto, sem nenhuma falha. Ah, pastor, o senhor consegue? Eu não. Quem sabe hoje eu cobicei? Quem sabe hoje eu tive um pensamento ruim? Já peguei. Então eu não consigo, né? É verdade. O homem é falho, o homem é pecador, irmãos. Nós pecamos, né? Às vezes por pensar, por falar, por sentir. E pecamos também quando a gente negligencia. O que é negligenciar? É quando tem alguma coisa para você fazer e você não faz. Negligência é algo que Deus colocou na sua mão, faz, e você finge que não é com você. Vou dar um exemplo: congresso de jovens. Deus pôs você para ajudar, e você foi lá e sentou, falou: eu não vou fazer nada. Negligenciou, não quer trabalhar na obra. Deus está falando, você está na igreja, você está participando. Não, Deus, esquece, estou aqui, deixa eu vou negligenciar. Quietinho, ele não faz nada. Negligencia o chamado. Aquele que põe a mão no arado não olha atrás. Tem que trabalhar, irmão. Está com a mão no arado, está na obra, não pode parar. Não pode. É assim mesmo, Senhor. Vou dar um exemplo. Jesus põe uma alma nas suas mãos para você evangelizar. Que isso? Alguém vem para você e fala: nossa, oi, como que é lá na sua igreja? Estou com vontade lá. Não sei, eu nunca fui na igreja evangélica, mas eu vejo você assim, um jovem de Deus. Eu quero ir na sua igreja. Você não me convida para mim? A pessoa está se jogando. Não, irmão. Não vai na igreja não. Você está bem, não. Não, hoje não tem culto, não. Hoje não. Não, Yuri, mas amanhã. Não, essa semana o pastor foi viajar. Hoje não vai, não. Misericórdia. Vai, a pessoa está quase se jogando nos seus braços. Você chamaram para a igreja, você fala: não, hoje, essa semana não tem. Ah, não, amanhã é doutrina. Não vai terça, não. É melhor você nem ir. Vai, mas eu quase me joguei nos braços dele. Ele falou para mim não ir. A pessoa faz assim, ó. Ah, tô triste. Ir para a igreja nem. Quase me convida, irmão, por favor. A pessoa está, pelo amor de Deus. Estou morrendo, estou doente, estou nas drogas, estou no álcool. Ah, eu não sei, estou no fundo do poço. Eu já amarrei uma corda lá, só falta pro pescoço. E a pessoa não ajuda. Tá falando, então, o que o Wilker fez nesse exemplo que eu dei? Ele negligenciou. Ele tinha que ter apoiado, falado de Jesus, entrado com a mensagem, com a palavra poderosa de Deus. Ah, mas eu não sei falar. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo falará por vós. Bastava ele falar: meu irmão, é Jesus, aleluia, é de Jesus mesmo que você precisa. Jesus está de braços abertos esperando. Glória a Deus. Amanhã eu vou na sua casa te buscar. 7 horas eu estou lá, você vai comigo para a igreja. Eu vou buscar você na porta de casa. Em nome de Jesus, você está precisando, eu vou te levar. Eu vou te levar até a bênção, até Jesus. Aleluia! Mas já pensou se o irmão falar: não, eu não vou levar ninguém para a igreja, não. Negligenciou o chamado. Está pecando ou não está? Ah, pastor, mas as pessoas não fazem isso que o senhor fez, não. Se joga. Não se joga, irmão.
Mas se a pessoa dá uma entradinha, você tem que ter a consciência de já falar de Jesus para a pessoa. Convidar uma pessoa para a igreja é simples, é fácil. Te dá um folhetim da igreja, tem um endereço, você lê, né, medita e se você sentir no coração, você vai para a igreja, ou se você quiser eu te busco na sua casa. Aí a pessoa vai pegar um folheto. Passou, e se a pessoa amassar o folheto e jogar fora? E naquele mesmo dia ela morrer? Meu Deus, tem misericórdia. Ela perdeu a última chance que ela tinha. Assim mesmo. Ah, isso não acontece. Acontece. Engano seu, né, Afonso? Você fez isso esses dias, né? Você entregou o folheto com a mensagem à pessoa. Ah, eu vou na igreja, não. No outro dia morreu, né? No sábado eu entreguei No domingo morreu, não quis ir para a igreja. Ele falou de Jesus, deu o folheto, chamou para vir no domingo, no sábado, no domingo a pessoa morreu. Era a chance que Jesus estava dando para ela. Irmãos, eu saí da mensagem aqui para dar uma explicação, mas eu falo assim meio, vocês entendem bem, né? Verdade. Tem que fazer um teatro aqui, eu sou ator, eu tenho vergonha. Quando eu estudava, até gaguejei, quando eu estudava, a professora não podia me chamar na lousa, que eu não me chama para a lousa não, que eu morri de vergonha de ir para a lousa. E tinha uns amiguinhos lá que eram espertos, eles iam para a lousa, eles faziam bagunça e eu não. Mas hoje o Senhor está dando graça de eu pregar a palavra. Mas vamos lá, vamos encerrar, o verso 12. É o verso 12 para encerrar, irmãos. É o último. Romanos 7,12. De maneira que a lei é santa e, consequentemente, o mandamento é santo, justo e bom. A lei de Deus é santa, o mandamento é santo, ele é justo e ele é bom. Por isso que eu disse que nós não podemos desprezar. Ah, despreza? Não. Nós temos que cumprir os mandamentos, a lei de Deus, mas saber que não é eles que salvam. Quem salva é Jesus. Amém? Tem que cumprir? Tem. Mas se você falhar, basta você reconhecer, pedir perdão e Jesus te perdoa. Amém? Hoje Jesus é advogado. Hoje ele é advogado. É ele que vai te absolver. Mas lá na frente ele será juiz. Hoje ele está para salvar. No trono branco ele vai julgar. Então hoje Jesus está aqui para te salvar. Se você errar nos mandamentos, há perdão. Há perdão. Mas quem salva, então entenda, quem salva é Jesus. Qual que é o foco da mensagem, pastor? Que é Jesus que salva. E o outro foco dessa mensagem, que todos nós somos pecadores. Ninguém aqui é perfeito. Todos são pecadores. Todos somos pecadores perante o mandamento. Perante os mandamentos somos pecadores. Perante a lei de Deus somos pecadores. E nós vamos continuar sendo. Nós só vamos deixar de ser pecadores quando nós formos arrebatados no novo corpo. Só quando Jesus arrebatar, esse corpo será transformado num novo corpo. Um corpo incorruptível. O que é um corpo incorruptível? Um corpo que não tem pecado. Enquanto você estiver nesse corpo aí, eu e você somos pecadores. Temos que cumprir os mandamentos, as leis, mas saber que é Jesus que nos salva. Jesus é o Salvador. O Salvador é Jesus. Fica de pé, põe o louvor. Ah, Senhor, tu és fiel mesmo, aleluia. Nós vamos orar.